Bom, agora a gente vai para a segunda parte do nosso evento, é o debate com os consultores políticos. Nessa parte a gente conta aí tanto com Calabrese quanto com Gilfrida para fazerem perguntas para os consultores, o Portela e o Luciano Dias. Então, vou passar a palavra aqui para o Gilfrida dar sequência, começando aí com a primeira pergunta que a gente tem para esses consultores. No final, a gente vai deixar os participantes também fazerem perguntas para qualquer um deles que estão aqui conosco no teatro. Obrigado, Natália. Vou ter aqui a palavra. Luciano, nos jornais aí, a reiteração por parte do presidente Bolsonaro e outros integrantes do governo da ideia que não vai haver a prorrogação do auxílio emergencial. No entanto, as notícias também, mais do lado da saúde, começam a configurar um aumento do número de casos e talvez uma provável segunda onda. Você acredita que a chance de prorrogação do auxílio emergencial foi afastada? Como é que você vê esse tema? Eu creio que sim. Eu acho que nós estamos diante de uma circunstância global muito diferente do que teve no início da pandemia. Hoje também foi vacinada a primeira pessoa na Inglaterra com a vacina da Pfizer, se não me engano. Ou seja, o contexto hoje, o time frame da epidemia mudou bastante a partir do dia de hoje. Hoje o debate do ministro com os secretários de saúde foi justamente sobre o planejamento da vacina. Da mesma forma, a economia brasileira começou a se recuperar, começou a dar sinais de evolução, os indicadores da conjuntura são positivos. Então, e o presidente Bolsonaro não mudou de opinião, não mudou de sua posição crítica com relação ao lockdown. Então, eu acho que a gente, a não ser que ocorra alguma coisa muito diferente, alguma coisa que não está acontecendo nos outros países, seria criada uma situação social em que a gente evoluiria para um lockdown. E eu lembro sempre que, dada a natureza da decisão judicial que foi tomada com relação ao lockdown original, isso facilita a postura do governo federal. Por quê? Porque o governo federal pode simplesmente avaliar lockdowns parciais, avaliar políticas específicas para cidades ou para estados e adotar uma postura mais flexível que evite uma política de impacto global. Então, eu acho que isso aí se tornou, digamos assim, um cenário extremo. Entende? Ele não é um cenário que dá para compor com os outros eventos novos dos últimos 2 meses. Eu acho que essa hipótese está relativamente afastada, né? Portela, você poderia comentar, por favor? Eu acredito que haverá alguma coisa, ou Bolsa Família turbinada, ou um tipo de auxílio emergencial combinado com Bolsa Família. É possível que até março isso não ocorra, por conta da eleição das mesas, as eleições vão ser um divisor de águas, então até lá é possível que, como isso mexe com o mercado, e isso acaba mexendo também nessa arrumação interna dentro do Congresso, é possível que o presidente não insista nisso. Mas depois, tanto com o desemprego, que imagino vai seguir alto, como a extensão do Covid, porque o Covid provavelmente não vai ter aqueles picos, etc. e tal, mas a gente percebe que vai demorar mais tempo para você voltar ao normal. Então, o conjunto dessas duas coisas, mas a possível perda de prestígio, porque já houve a diminuição do auxílio emergencial, imaginando que nos 2, 3 primeiros meses haverá uma corte do auxílio emergencial, que eu disse, é possível por causa da eleição da mesa, eu acredito que em 30 a 60 dias, você tem a percepção disso por parte da base, né? Por parte da população menos politizada e que mais precisa do auxílio. Quando isso ocorrer, eu acredito que vai haver mais uma queda no prestígio, e isso não será ruim, não só para o presidente Bolsonaro, como para o segmento do Centrão que o apoia. E isso, então, vai gerar algum tipo de ação. Então, eu acredito que haverá, o mais provável é uma Bolsa Família turbinada para 20 milhões de pessoas, com um valor em torno de R$300, algo nessa linha. Ou algum tipo, alguma forma assim, brasileira de você complementar isso de algum outro jeito, tentando incluir, no primeiro momento, isso vai ser incluído no teto de gastos, e acho que vai ter um problema depois para o ano 2022. A gente tem uma situação que, no momento, até por falta de tempo, a emergencial fica.
Marcelo, assim, a gente vem medindo algumas variáveis para lidar com essa ameaça de médio prazo. Quer dizer, existem alguns fatores que a gente não vê mudando. O presidente Bolsonaro não é uma pessoa convencida de que essa é uma boa ideia. Todas as declarações, se fizer a contagem das declarações do Bolsonaro, você vai ver que não são, digamos assim, favoráveis ao prolongamento disso. Ele tem objeções políticas, objeções intelectuais a esse processo. E a outra história que existe com relação a essa possibilidade de você voltar ao médio prazo, continua dependendo de fatores, digamos assim, imponderáveis. Quer dizer, é a tese do Boulos, de que vai haver uma grande comoção social, uma grande confusão, algum instrumento de pressão, digamos, social sobre isso. Essa previsão não se verificou na eleição. A eleição, os partidos que promoviam essa visão foram derrotados nas urnas. E a gente tem que continuar monitorando para ver se isso vai acontecer ou não. Tradicionalmente, os meses de janeiro, fevereiro e março, se você colocar em perspectiva histórica, eles nunca são marcados por eventos de natureza política. São os eventos das férias, depois do carnaval, depois do feriado. Então, assim, é muito improvável que a gente veja eventos sociais graves, né? Você sabe, a gente tem o nosso sistema de medição disso nesse período. Então, eu acho que quando a gente chegar lá, essa questão ela vai ser, na minha opinião, muito menos candente, muito menos visível do que ela parece hoje, entende? E do que ela parecia há 2 meses atrás. Eu me lembro que há 2 meses atrás o business da consultoria era justamente sustentar que o Bolsonaro não tomaria de moto próprio a extensão emergencial. Essa previsão se revelou correta. Se revelou correta porque os partidos que apoiam o governo venceram a eleição. A gente não teve nenhum sinal externo de confusão. Eu continuo sendo muito cético com relação a esse cenário, por conta dessa combinação. Nós vamos ter o noticiário da vacina, nós vamos ter o noticiário da recuperação econômica, e a gente não vê sinais externos de tensão social. A gente não consegue medir isso. Eu tenho uma visão contrária. Assim. A visão que eu tenho é exatamente... nesses meses, primeiro, sobre a posição do Jair Bolsonaro, que eu vejo que ela muda conforme o momento, assim, o que tem um lado não só intuitivo, impulsivo, como um momento, assim, a oportunidade, né? Então, um político que atua sem um plano. O governo até agora não tem plano, tem um projeto. Por outro lado, eu acho que exatamente a eleição das mesas, que já tinha uma dimensão muito grande, por conta da disputa que estava sendo travada na Câmara dos Deputados, e agora se estende ao Senado, ela vai ser um evento, exatamente nesse período, muito relevante, que vai tirar, né, a situação semelhante de anos anteriores. Até assim, toda vez que tem eleição da mesa, o mês de fevereiro é quente para a política. E, normalmente, janeiro é um mês parado, é um mês onde você está em recesso. E, provavelmente, não se estará, ou se estará em uma ebulição maior agora por conta do choque do Rodrigo Maia com o presidente, que é visível, e por conta da disputa mesmo, porque agora o grupo do Maia vai ter que escolher um candidato, vai ter que formar uma maioria, ou procurar formar uma maioria, o Arthur Lira vai reagir do outro lado, ou alguém que ele indique, enfim, eu tenho uma visão diferente aqui do colega, e acho que a questão da Covid é o contrário. Não acho que essa coisa da vacina e tal está sendo anunciado assim, com muito entusiasmo, mas o problema não é ter a vacina, é o processo. Com os médicos que eu converso do HC, e com também a visão que tem o Fernando Reinach, que escreve no Estado, e eu acho que a pessoa que tem escrito com maior propriedade sobre o assunto, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Nós não sabemos quanto tempo demorará para que nós possamos ter uma imunidade de rebanho. Aliás, eu acho que isso vem só para o final do segundo semestre, por conta da opinião, obviamente, dos especialistas, dos infectologistas, e por conta da dificuldade para o Brasil se organizar em circunstância normal. Muito pior ainda quando há um choque do governador de São Paulo com o presidente da República, ambos procurando aliados, etc. Então, o processo de organização da vacina, não tem só ter a vacina, tem a implantação da vacina, a logística da vacina, os erros, os enganos.
os possíveis efeitos colaterais que ainda não foram medidos. Então, acho que esse processo se estende quase até o final do ano, se não passar do final do ano de 2021. Portanto, eu acho que... E o ponto crucial, né, que vai levar ao que eu acredito possa ser uma Bolsa Família turbinada e tal, será a possível queda de prestígio. Portela, deixa eu aproveitar esse gancho que já ficou quase que 2 meses parado, esperando as eleições municipais. Nada aconteceu no Congresso nesses 2 meses. Passou a eleição municipal, agora deveria se começar a, não sei, ter uma agenda de coisas que precisam ser aprovadas, uma agenda bem extensa, e com essa reviravolta que a gente teve no domingo, no Supremo, como você falou, o processo de escolha da mesa da Câmara e do Senado, meio que vão para a estaca zero, vão começar agora. Será que a gente vai ter de novo mais 2 meses em que nada acontece no Congresso, em função agora desse problema da eleição das mesas, ou dá para a gente esperar que, mesmo com esse novo quadro em que o Maia está fora, o Alcolumbre está fora, você consegue vislumbrar uma agenda de algumas coisas, pelo menos, que consigam ser aprovadas pelo Congresso? O Congresso para ou o Congresso segue trabalhando? Eu acho que é muito difícil que se aprove alguma coisa relevante nesse período. Tudo pode acontecer, porque isso depende do seguinte, depende da formação da maioria. Formação da maioria para aprovar alguma coisa. Existe um desejo do líder do governo no Senado de aprovar alguma coisa que agrade o mercado, até para melhorar a condição do candidato do governo na Câmara. Ocorre que, para formar essa maioria, isso vai andar agora concomitantemente com a formação da maioria para a eleição na Câmara, e antes no Senado não tinha problema, o Alcolumbre já estava encaminhado, agora haverá inclusive, despertaram-se várias candidaturas, etc., o que é natural. Então, eu acredito que a probabilidade é muito baixa, embora você possa, não questões relevantes, né? Algumas questões aí que está se procurando, você pode até ter alguma aprovação. Ocorre que isso dá um outro palco que a gente precisa discutir. Na hora que você levar isso para uma aprovação, ela será positiva ou negativa para o governo. Então, depende de quem vai querer manejar isso, os interesses que estarão de dar o palco para uma aprovação. Parece que o Alcolumbre agora, diante do que aconteceu, o Alcolumbre está um pouco incomodado com o governo. Então, ele pode manejar um processo onde o governo não se saia bem ou se aprove alguma coisa não de interesse do governo. Por conta disso, acho que a possibilidade de aprovar alguma coisa relevante seja baixa. Bom, Calabrese, eu acho que você, em primeiro lugar, foi injusto com o Bolsonaro. O Bolsonaro, de fato, impediu que 2 meses fosse aprovada alguma coisa, mas isso inclui também medidas malucas que surgiram no meio da pandemia, né? Os impostos extraordinários, o imposto sobre grandes fortunas, todas essas propostas malucas também não foram aprovadas ao longo desse período. Eu acho que a gente já tem condições, nós já temos uma base estatística razoavelmente importante para a gente medir essas coisas, assim, sobretudo medir o business das previsões, né? Assim, a previsão era originalmente que não haveria decisão nenhuma votação após a eleição municipal. Não é verdade, o Senado votou todas as semanas depois, o Senado votou na semana antes do segundo turno, as 2 semanas antes do segundo turno o Senado votou medidas de natureza econômica, e ontem nós tivemos de novo uma votação na Câmara dos Deputados, uma votação com extensão, uma votação relevante, porque uma parte da base não estava convencida, o PP participou da obstrução no início do processo, uma sessão que durou horas e horas, e apareceu um placar constitucional ontem na Câmara, foi 324 a 114, de acordo com, digamos assim, aquele marco que vem se repetindo desde da votação da Lei do Gás. A Lei do Gás foi até um pouco mais do que isso. Então, isso de novo mostrou no painel que existem condições objetivas, existem votos para avançar essa agenda. E eu acho que a solução ontem, da solução do final de semana do STF, retirou um problema básico, foi como se tivesse realizado já o primeiro turno da eleição para a Câmara
impedindo que aqueles grupos que tinham se aproveitado da situação de 2018 para ter uma posição que não lhes cabia. Democratas não têm bancada para ser o presidente do Senado, não tem bancada para ser presidente da Câmara. Era uma situação artificial que ia tentar ser mantida pelo golpe branco da reeleição. À medida em que o golpe branco foi abortado, entende? Hoje a condição é de voltarmos a uma distribuição normal, uma distribuição que foi chancelada pelas urnas, e, portanto, recuperar as condições de votação. De toda forma, assim, no curto prazo, a gente tem condições de medir. Estão votando hoje os destaques do projeto da Lei do Mar, tem votação marcada da LDO. Se houver condições políticas, certamente o governo vai tentar votar o orçamento, ou seja, nós estamos caminhando, como no Brasil não tem estabilidade, não tem disciplina partidária, e o governo Bolsonaro é um governo em certa medida anômalo, não tem nenhum jeito de ajustar a maioria, senão através desse aquecimento, né? Você bota medidas menores para serem votadas, para que a maioria apareça. A maioria apareceu ontem de novo na Câmara dos Deputados. Então, eu acho o seguinte, é difícil ter visibilidade. A visibilidade do processo decisório legislativo dentro do governo Bolsonaro é mais difícil. A epidemia agravou isso. Agora, duas coisas são certas. A distância ideológica entre o governo e a maioria no Congresso é a menor em muitas décadas. E a extensão da maioria de centro-direita nas duas casas é esmagadora. Então, são condições que, se não permitem fazer previsões muito a médio prazo, elas permitem dizer que é muito fácil fazer com que esses dois fatores operem em favor da aprovação, né? Só para completar, eu entendi que o Carlos Calabrese falou agora para dezembro e janeiro, não é? Daqui até a eleição das mesas. Isso. Então, e volto a dizer, eu falei, é muito difícil, matérias relevantes, porque há muito tempo, como a gente sabe que o sistema é todo fragmentado, não há, mesmo nos partidos não tem uma homogeneidade, cada caso. Então, cada votação é um caso. Você não adianta formar uma maioria num determinado assunto, isso não pode ser projetado para o assunto seguinte, principalmente se ele for polêmico. E o que muda agora, quer dizer, o que deixa mais agudo o quadro, é porque agora, qualquer resultado, ele vai significar vitória para um lado ou para outro. E isto implicará alguma consequência na eleição da mesa. Então, dentro dessas condições. Então, eu não sou contra. Eu não estou dizendo que não vai aprovar nada. Estou dizendo que é muito difícil aprovar matérias relevantes, polêmicas. Pensando nessas matérias relevantes, porque, assim, quando a gente vê quais são os três maiores problemas do Brasil, o fiscal e o fiscal, certo? Tudo isso passa por reformas, e aí entra nesse ponto de coisas relevantes, porque são reformas mais difíceis, a administrativa, tem reforma tributária, tem desvinculação de gastos, tem muita coisa que eu tenho dificuldade em ver essas matérias avançarem se o presidente não tomar liderança. E o que eu percebo é que o presidente tem uma certa dificuldade em, assim, todas essas medidas, elas, para evoluírem, elas vão ter que tirar benefícios conquistados ao longo do tempo por determinados grupos. Então, para você avançar com isso, você vai ter que enfrentar alguns grupos. E eu vejo o presidente não querendo enfrentar ninguém, assim, quer ficar de bem com todo mundo, com a igreja, com o pessoal do agronegócio, com o pessoal da bancada da bala, e assim vai, né? Ele com os pobres, com os ricos, com os bancos. Como é que a gente faz para tentar evoluir com essas matérias que são aí mais delicadas e mais relevantes para resolver o problema fiscal, se o presidente não tomar a liderança do processo? Se achar que Olha, o Congresso vai tocar isso nós já vimos isso acontecer, na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, o Bolsonaro também não teve nenhuma liderança relevante. Aliás, a liderança que ele teve foi para impedir que a reforma da Previdência chegasse aos militares. No entanto, ela aconteceu, e aí, digamos assim, a compreensão da natureza do processo ajuda a gente a, digamos, ter alguma clareza sobre a previsão. Ela aconteceu porque tinha maioria, né? Ela aconteceu porque o resultado de 18 produziu um Congresso que é diferente do Congresso
o Congresso de 19 é muito diferente do Congresso de 18, né? Assim, Principalmente no Senado. Sim, sem dúvida. Não, assim, a esquerda saiu de uma bancada de 20 para uma bancada de 9, 10 senadores. Saiu de uma bancada de 140 deputados para uma bancada de 100. Ontem botou 110 na Câmara. Então, o primeiro elemento é esse. O primeiro elemento que permitia alguma viabilidade do processo foi esse. E a segunda foi que a liderança do Congresso conseguisse conduzir o processo com independência, ou seja, que você tivesse condições que a liderança do Congresso fosse respeitada pelos dois grupos fundamentais em que está dividido a Câmara e está dividido o Senado, né? O Senado tem a bancada, a nova bancada, o novo Senado, o Centrão com os partidos tradicionais, e a Câmara com o grupo do Maia e o Centrão. Então, essas condições que levaram à aprovação da reforma da Previdência não mudaram, entende? Não mudaram. E a condição, e o presidente Bolsonaro também não mudou a sua, digamos assim, a sua inércia de liderança. Então, as condições que levaram à aprovação da reforma da Previdência continuam as mesmas, continuam dadas. O que não está claro, assim, a reforma da Previdência tinha uma retórica e tinha uma dinâmica. A retórica era do abismo fiscal e a dinâmica que foi estabelecida pela Carta do Centrão. Não pode atingir BPC, não pode atingir nordestino, não pode, aquelas condições iniciais. O que não está claro agora são essas. Por exemplo, na reforma administrativa, uma clara fronteira entre novos funcionários e os atuais funcionários. Essa fronteira vai ser definida no voto. Em tese, vai ser definida no voto. A reforma tributária da mesma maneira. A reforma tributária vai ser definida no voto a questão se a liderança cabe ao ministro da Economia ou se vai continuar no comando da Câmara, e se a nova Câmara vai assumir, digamos assim, o desenho da PEC 45. Então, basicamente para dizer que os mecanismos que levaram à aprovação da reforma da Previdência continuam válidos, entende? Os elementos, digamos assim, os elementos mais estratégicos, o que levou à dinâmica do processo legislativo ainda não estão dados, mas nós acabamos saindo de uma pandemia, morreram quase 200 mil pessoas. Então, a gente também tem que dar um desconto para o sistema político brasileiro, até porque ele não fez nenhuma loucura, entende, ao longo desse período. Então, assim, é difícil a visibilidade, Agora, as condições que levaram à aprovação da reforma da Previdência continuam as mesmas, no meu entender. Completar aqui a minha visão, eu tenho uma visão mais próxima aqui do Prezi, embora ele falou que os 3 problemas são fiscal, né? Eu acho que fiscal é um problema. Outro problema é geração de emprego e renda, que é a condição de vida da população brasileira, que isso é fundamental, não só com o desemprego, mas com as pessoas, mesmo as pessoas que estão empregadas e tal, então tem que complicada em grande parte. E, em terceiro lugar, eu acho que tem a questão do Covid ainda. Eu acho que é um problema sério, que afeta não só a economia, mas, sobretudo, as questões sanitárias, as questões de saúde das pessoas. Mas, do ponto de vista do que ele falou, eu acho que eu vejo, assim, uma dificuldade agora do presidente entrar e participar desse processo, e acho que, para a alegria da Garde aqui, eu fico discordando aqui do meu amigo Luciano Dias, mas eu não acho que sejam as mesmas condições. Exatamente a Previdência foi um fato raríssimo e inédito na história do Brasil. Foi a primeira vez que eu vi um projeto que é restritivo, né, que corta vantagens e tal, ser apoiado pelo volume de pessoas e pelo conjunto de entidades, de pessoas, políticos, foi apoiado por praticamente toda a grande mídia e mais alguma coisa. Então, e ela foi construída a partir do governo Temer, né? Nós temos que reconhecer que o governo Temer fez um trabalho grande aí, muito grande. Acho que o Paulo Guedes entrou na história, atrapalhou bastante no começo, né? Depois ele foi retirado ali um pouco da coisa, mas ele atrapalhou bem. E, a seguir, né, óbvio que o Bolsonaro, a questão dele, aí eu concordo, também temos alguma convergência. O Bolsonaro queria resolver o problema dos militares, que os militares não entrassem. Um problema que eu acho que vai voltar mais adiante, porque no Brasil é aquela história, né, não tem nada que você pense para o futuro, assim, tenha tanta segurança de que não vai ser alterado daqui 5 anos, etc., porque foi muito desproporcional, mas
Eu entendo que as condições agora são condições muito mais difíceis, até porque nós temos uma coisa do segundo biênio. No primeiro biênio, o presidente é credor, todo mundo quer ficar amigo do presidente, ou a grande maioria, a não ser a oposição declarada, todo mundo para ter as vantagens, etc., porque ele vai ficar 4 anos. No segundo biênio, principalmente a partir do segundo semestre de 2021, ele passa a ser devedor, é ele que precisa da classe política para se reeleger. E a classe política, grande parte dos deputados, etc. e tal, já fizeram a sua base com a eleição municipal. Então, muda o processo, quer dizer, muda o lado do balcão. Totalmente? Não, mas muda em parte e isso pesa. Bom, acho que temos um consenso aí que vamos ter emoções fortes na aprovação dessas medidas todas, né? Mas o que a gente percebe é que, enquanto isso não avança, existe um grande lastro que tem dado estabilidade, uma certa estabilidade para a condição da economia, que tem permitido o juro ficar mais baixo, tem permitido que a dívida enorme que nós temos hoje seja refinanciada aí, com algumas dificuldades, mas ela tem seguido, não tem havido fuga de capitais, né, que é o teto de gastos. E o teto de gastos, ele vira e mexe, alvo de ataques, né? Até mesmo essa semana, ontem, vazou um relatório aí da PEC, que não foi confirmado, mas que abria mais um pequeno furinho aí no teto, e os mercados já sentiram, né? Então mostra quão sensível, né? Então, começando até com o Portela, o teto, ele vai acabar, né? Mas ele está servindo bem nesse momento em que a gente não completou esse ciclo de reformas. Como é que você vê aí a solidez do teto nos próximos meses, Portela? Você pode dar a sua opinião e depois eu queria que o Luciano comentasse. Eu vejo com muito risco, né, não quebrar o teto agora, no segundo semestre do ano que vem, para 2022. Eu acho que agora vai haver um esforço para não quebrá-lo, né? Até por conta do peso que o mercado tem também no processo, etc., e aí na eleição das mesas do Senado, mas adiante, né, dadas as circunstâncias, e partindo de um princípio que é diferente do que o Luciano parte, de que eu acho que haverá uma Bolsa Família turbinada, mas não é só isso que vai pressionar o teto. Eu acho que o que vai pressionar o teto também são as ações que os ministros e o governo vão querer tomar para 2022, ano eleitoral. Eu duvido com o que está em jogo na eleição de 2022, que por si só, qualquer eleição presidencial é um grande jogo, é um peso muito grande no país. Mas dadas as circunstâncias, a maneira, as idiosincrasias do processo, eu acredito que a ação política em 2022 será expansionista. E para isto, ou você passa pela quebra do teto, ou um drible, que é uma quebra disfarçada, ou o governo vai ter que assumir uma posição de coragem e de atuar num clima de impopularidade que, como o Calabrese disse, eu não vejo. Eu acho que o teto, se a gente olhar a estratégia original do teto e o que aconteceu com o teto em 2020 é muito instrutivo, né? Porque ele, na verdade, ele é beneficiado exatamente por aqueles aspectos que a gente considera negativos no sistema político brasileiro. A dificuldade de você formar a coalizão. Se o Brasil fosse um país bipartidário, onde houvesse uma formação de uma maioria como consequência da lei eleitoral na Inglaterra, em certa medida em Portugal, se o Brasil fosse um país normal, o teto estaria sob muito mais risco, né? Porque você poderia fazer o governo para derrubar o teto. Hoje em dia, para derrubar o teto, você precisa de uma coalizão, assim, somando de cabeça, em torno de 20 partidos. Para você derrubar o veto, você precisa de 20 caras. Você precisa não pode fazer uma reunião como essa aqui. Se você for acabar com o teto no Brasil, não dá para fazer uma reunião dessa. Vai ter que ser lá no plenário, porque vai ser uma reunião muito maior. Isso daí, eu não vejo que isso vai mudar. Entendeu? Eu acho que o teto é ameaçado pelas circunstâncias da vida, pela confusão, Covid, meteoro, qualquer coisa. Isso aí ameaça o teto, porque a gente está muito próximo do teto. E o teto foi adotado por conta disso. Então, existe um mecanismo interno no teto que
Ele está sempre sob risco, sempre esteve, não teve nenhum ano que o teto você pudesse dizer que não está sob risco. O que eu acho que vale a pena olhar é que a dinâmica do sistema político brasileiro torna, muito difícil você formar uma coalizão para quebrá-lo, né? Porque vai ter um membro da coalizão que vai dizer, eu não sou tão beneficiado pela quebra do teto do que o outro, né? Foi o que aconteceu no final do governo Temer. Vamos acabar o teto, sim, mas só para construtoras. Aí o pessoal dos hospitais, não, mas por que vai dar só para ponte? Não, o pessoal das escolas também quer a quebra do teto. Aí, assim, à medida que entra o 6º membro da coalizão, o processo se desmancha pelo seu próprio absurdo. Então, eu acho que ele é mais resiliente do que a gente espera. Entende? Agora, é óbvio que, em algum momento, mesmo o seu sucesso, vai exigir do governo alguma estratégia mais permanente de defesa do teto, que a gente chama de reforma. Quer dizer, assim, o teto protege, porque o sistema político brasileiro tem características que o protegem. Entretanto, essas características também impedem com que a gente saia normalmente do constrangimento do teto. O teto tem um prazo para isso, ele não é permanente. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o que funcionou agora e aproveitar esse ano, digamos, para sustentar, digamos assim, o futuro do teto. Né? Breve comentário. Eu não acho que precisa de 20 partidos para você quebrar o teto. Basta o governo, partindo do princípio que o governo tem interesse, porque vai desejar uma ação expansionista em 2022, o governo querendo, somado à oposição, que tem uma postura contra o teto, os dois somados só é possível. Então, eu sou muito reticente aqui no Brasil falar assim, partido como uma coisa homogênea e tal. O nosso aqui, Kassab, criou uma coisa no partido interessante, que é o voto livre. Se é do partido, votem se quiser. Se quer votar a favor, pode votar contra em qualquer assunto, não tem assunto programático nenhum. Esse é um quadro quase que não atinge só o PSD, você pode ver pela homogeneidade de votos, mas... Então, eu acho difícil falar em partido como elemento-chave na aprovação de coisas da ordem de um teto de gastos. Na questão do teto de gastos, se juntar o governo, mais a oposição, mais os deputados interessados em que se gaste, se houver essa conjuntura, quebra. Agora, eu acho que, como tudo, né, vai depender dos interesses, porque pode haver um drible aí no meio, tá? Alguma forma brasileira, criativa, de você criar algum jeito de sustentar essas ações, que tem a ação do Rogério Marinho, a ação dos ministros mais expansionistas. Obrigada, Portela. Obrigada, Luciano. Bom, para a gente... Antes de eu passar para a próxima parte do nosso evento, né, começar aqui com a palestra do Ix e do Calabrese, queria só perguntar se o Calabrese ou o Gilfrida tem mais alguma pergunta para os nossos consultores políticos? Então vamos seguir, até porque a gente quer manter aqui o nosso horário da nossa agenda.